se tornar um problema. Quando ondas de mais de 30 metros atingem um petroleiro, a embarcação pode se partir ao meio devido à tensão extrema sobre o casco. Muitos desses navios são projetados para flexionar levemente, mas uma tempestade intensa pode levar essa flexibilidade ao limite. O maior medo para a tripulação é um fenômeno chamado pitch pulling, quando a embarcação é virada verticalmente por uma onda e capota de proa para a popa. Quando isso acontece, poucas chances restam para quem está a bordo. Os navios de carga, responsáveis pelo transporte de contêineres entre continentes, também sofrem grandes riscos durante furacões. Apesar de serem projetados para suportar condições extremas, as pilhas de contêineres podem ser lançadas ao mar quando os ventos atingem velocidades superiores a 200 km/h. A força das ondas pode arrancar as amarras de aço e espalhar toneladas de carga pelas águas turbulentas. A tripulação, nesses momentos, precisa garantir que o peso esteja distribuído corretamente para evitar que o navio fique desbalanceado. Um cargueiro inclinado para um dos lados pode ser engolido por uma única onda gigante, levando tudo a bordo para o fundo do mar. Já os navios de cruzeiro, construídos para o luxo e conforto, enfrentam desafios completamente diferentes. Quando um furacão gigante se aproxima, a prioridade é proteger os passageiros, que muitas vezes não têm experiência alguma com tempestades marítimas. Ao contrário de petroleiros e cargueiros, que muitas vezes precisam continuar suas rotas mesmo em condições extremas, os cruzeiros tentam desviar o máximo possível da tempestade. Mas quando não há escapatória, a situação se torna caótica. O balanço violento pode transformar objetos internos em projéteis, enquanto a sensação de impotência diante do mar revolto gera pânico entre os passageiros. O maior medo nesses casos é a falha nos motores. Se a embarcação perder a capacidade de manobra, ela pode ser jogada contra recifes ou ser atingida por ondas que ultrapassam seus andares superiores. Os navios de guerra, como os destroyers e porta-aviões, são projetados para resistir a condições severas, mas mesmo eles não são imunes à força de um furacão. Durante uma tempestade de categoria máxima, as aeronaves precisam ser presas firmemente ao convés e qualquer equipamento solto pode se transformar em uma arma mortal devido à força dos ventos. Os destroyers menores e mais ágeis têm a vantagem de conseguir manobrar melhor em mares revoltos, mas isso não significa que estão livres de perigo. Em algumas situações, o impacto de uma onda pode quebrar radares, danificar armas e até inundar compartimentos críticos. Já os porta-aviões, apesar de sua imponência, podem enfrentar problemas devido ao seu tamanho, pois a área exposta ao vento é muito maior, tornando a estabilidade um grande desafio. Os pesqueiros de alto mar são algumas das embarcações mais vulneráveis quando um furacão gigante se forma. Diferente dos grandes navios de carga ou guerra, que contam com tecnologia avançada para prever tempestades, muitos pesqueiros trabalham com informações limitadas e, às vezes, só percebem o perigo quando já é tarde demais. As ondas que atingem essas embarcações podem ser tão altas quanto edifícios, tornando qualquer tentativa de manobra um risco enorme. Muitas vezes, a única opção é posicionar o navio de forma a enfrentar as ondas de frente, evitando que elas o virem de lado. Mas quando o mar está violento demais, mesmo essa estratégia pode falhar. Muitos naufrágios acontecem porque a embarcação simplesmente não consegue superar a força das águas e acaba sendo arrastada para o fundo sem deixar rastros. Outro desafio crítico que todos os navios enfrentam em furacões é o fenômeno conhecido como cavitação. Quando a tempestade atinge seu pico, a pressão da água ao redor da hélice pode cair a ponto de formar bolhas de vapor, fazendo com que os motores percam eficiência e, em alguns casos, falhem completamente. Para um navio tentando escapar de um furacão, perder o controle da propulsão pode ser um golpe fatal. Mas o que acontece quando um navio é pego no olho do furacão? Muitas pessoas pensam que o centro de um furacão é o local mais seguro, já que há uma calmaria temporária. No entanto, esse é um dos lugares mais perigosos para uma embarcação. O motivo é simples. Ao entrar no olho do furacão, o navio eventualmente precisa sair dele, e a borda do olho é onde os ventos são mais fortes e as ondas mais destrutivas. Algumas embarcações que conseguiram chegar ao olho acabaram sendo esmagadas ao tentar escapar. As histórias de navios que sobreviveram a furacões gigantes são impressionantes, mas muitas dessas histórias nunca são contadas. Isso porque,
quando um navio é tragado por um furacão e desaparece no oceano, raramente há sobreviventes para relatar o que aconteceu. Muitos naufrágios registrados ao longo da história podem ter sido causados por ondas colossais, e o fato de que algumas dessas embarcações nunca foram encontradas reforça o mistério e o medo que os mares revoltos inspiram. O mar é imprevisível, e mesmo com toda a tecnologia moderna, nenhum navio está totalmente seguro quando confrontado com a fúria de um furacão gigante. Os marinheiros que enfrentam essas tempestades sabem que, no fim, a única coisa que realmente separa a sobrevivência da tragédia é o respeito pela força da natureza e a capacidade de se adaptar ao caos que ela impõe. Quando um furacão atinge o oceano, não há refúgio seguro. A única opção para os navios em alto mar é resistir ou tentar escapar antes que seja tarde demais. Mas escapar de uma tempestade desse nível não é simples. As ondas formadas pelo vento extremo podem viajar a velocidades assustadoras, e a força do impacto pode ser suficiente para deformar cascos de aço e abrir brechas em embarcações gigantescas. Para cada tipo de navio, há um desafio diferente, e aqueles que não estiverem preparados podem ser facilmente engolidos pelo mar. Os superpetroleiros, por exemplo, são tão grandes que muitas vezes não conseguem mudar de rota rapidamente para evitar uma tempestade. Quando uma onda destruidora se aproxima, a melhor estratégia é enfrentar lá de frente, pois se a embarcação for atingida de lado, a força da água pode tombar lá. No entanto, esse tipo de manobra não é garantia de segurança. Alguns petroleiros foram partidos ao meio devido ao estresse estrutural causado pelo sobe e desce repetitivo nas ondas gigantescas. Um dos maiores perigos nesses casos é o derramamento de petróleo, que não só pode resultar em desastres ambientais, como também aumentar o risco de incêndios em meio ao caos da tempestade. Os cargueiros, por sua vez, enfrentam outro problema grave: a perda de carga. Com ventos de mais de 250 km/h e ondas ultrapassando 30 metros, os contêineres podem ser arrancados do convés e lançados ao mar. Isso pode fazer com que o peso do navio fique desbalanceado, aumentando o risco de capotamento. Existem casos documentados de navios que foram tombados após perderem parte de sua carga durante um furacão. Além disso, quando os contêineres caem na água, eles se tornam perigosos obstáculos flutuantes, podendo causar acidentes para outras embarcações que cruzam a região após a tempestade. Navios de cruzeiro enfrentam uma luta ainda mais difícil. Diferente dos cargueiros e petroleiros, que possuem um centro de gravidade mais baixo, os cruzeiros são construídos com andares altos para maximizar a capacidade de passageiros. Isso faz com que sejam mais suscetíveis a balanços extremos. Quando uma onda gigantesca atinge essas embarcações, a oscilação pode ser violenta o suficiente para virar móveis, quebrar vidraças e até derrubar passageiros. Em uma tempestade intensa, o medo se espalha rapidamente entre os tripulantes e turistas, e se houver falha no sistema de estabilização, o resultado pode ser catastrófico. Há registros de navios de cruzeiro que enfrentaram furacões e tiveram parte de seus corredores completamente destruídos pelas ondas. Os navios de guerra, apesar de sua resistência e poderio tecnológico, também não estão imunes aos efeitos de um furacão gigante. Mesmo com aço reforçado e sistemas de navegação avançados, um destroyer pode ser severamente danificado se for atingido por uma onda colossal. Um dos maiores desafios para essas embarcações militares durante tempestades extremas é garantir que os equipamentos de bordo não sejam comprometidos. Se radares forem danificados ou o sistema elétrico falhar, o navio pode perder completamente sua capacidade de navegação e comunicação. Já houve situações em que embarcações militares ficaram à deriva após serem atingidas por tempestades massivas, tornando-se vulneráveis a novas ondas que poderiam afundar. Os barcos pesqueiros, por serem menores, enfrentam desafios ainda mais mortais. Diferente das grandes embarcações, que podem ao menos tentar se manter firmes contra as ondas, um barco pesqueiro pode ser facilmente carregado pelos ventos e pela correnteza. O efeito da força das águas sobre um barco desse porte é devastador, e muitos pescadores que já enfrentaram furacões no meio do mar relatam que o sentimento de impotência é total. Para eles, a única esperança é encontrar uma maneira de reduzir os danos e rezar para que a tempestade passe rápido. Infelizmente, há centenas de registros de barcos pesqueiros que desapareceram sem deixar rastros após casos.
A única saída para uma tripulação que enfrenta um furacão é abandonar o navio e esperar pelo resgate, algo que nem sempre é possível devido às condições climáticas extremas. Mesmo com todas as dificuldades, algumas embarcações conseguem sobreviver a tempestades que pareciam intransponíveis. Isso geralmente ocorre graças à experiência da tripulação e ao conhecimento técnico sobre como enfrentar as ondas corretamente. Posicionar o navio da maneira adequada, reduzir a velocidade no momento certo e manter a calma são fatores cruciais para aumentar as chances de sobrevivência. Porém, quando se trata de furacões gigantes, nenhuma estratégia é garantia de sucesso. Ao longo da história, incontáveis navios foram perdidos para o mar durante tempestades colossais e muitos deles nunca foram encontrados. O oceano guarda segredos que talvez jamais sejam revelados e a força das águas continua sendo uma das forças mais destrutivas da natureza. Para aqueles que se aventuram a cruzar mares revoltos, a lição mais importante sempre será a mesma. O respeito pelo oceano é a única coisa que pode separar a vida da morte.